Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre a influência do passado em nossas vidas. Eu vou iniciar lendo um trecho de um livro de Marcel Proust sobre memória involuntária. E logo que reconheci o gosto do pedaço da Madeleine mergulhado no chá que me dava minha tia, embora não soubesse ainda e devesse deixar para bem mais tarde a descoberta de por que essa lembrança me fazia tão feliz. Logo a velha casa cinzenta que dava para a rua, onde estava o quarto dela, veio como um cenário de teatro se colar ao pequeno pavilhão que dava para o jardim construído pela família nos fundos. O laço truncado que era o único que recordava até então. E com a casa, a cidade, da manhã à noite e todos os tempos, a praça para onde me mandavam antes do almoço, as ruas onde eu ia correr, os caminhos por onde se passeava quando fazia bom tempo, e como nesse jogo em que japoneses se divertem, mergulhando numa bacia de porcelana cheia de água, que pequeninos pedaços de papel até então indistintos, que mal são mergulhados, se estiram, se contorcem, se coloram, se diferenciam, tornando-se flores, casas, pessoas consistentes e reconhecíveis. Assim agora todas as flores do nosso jardim e as do Parque de Swan, e as ninféias de Vivonne, e a boa gente da aldeia, e as pequenas residências, e a igreja, e toda a Combray e suas redondezas. Tudo isso que toma forma e solidez saiu cidades e jardins de uma xícara de chá. Marcel Proust mostra para nós que ao mergulhar uma bolacha chamada Madeleine numa xícara de chá, ele tem toda essa revivência de um vivido, né? De uma memória. Então, as nossas memórias, elas ficam no nosso corpo, elas ficam no nosso olhar, no nosso tato, na nossa escuta. Então, cheiros nos lembram momentos da vida, dias, né, atmosferas do dia, dia de chuva, dia de sol, nos lembram momentos felizes ou infelizes. Nós somos seres humanos dotados dessa capacidade de rememorar, né, até de forma espontânea, como é o caso aqui de Marcel Proust, falando de uma memória involuntária que vem a partir de um gosto e de um cheiro, né, do chá que ele tomava. Então ele lembra de todo um tempo, de toda uma vida, com mínimos detalhes. E é assim que somos nós. Nós sempre podemos estar rodeados de memórias, de vividos, né? Então eu quero falar hoje para vocês sobre como é que nós, psicólogos sistêmicos, paramos para pensar sobre as experiências vividas, o nosso passado, como eles influenciam nossa vida. A primeira questão aqui, então, são os gatilhos, né? As lembranças que são trazidas por cheiros, por determinados objetos ou determinadas atmosferas, dias, né? Então, nós temos uma memória que vai até do gestual ao que o ambiente nos proporciona, né? Pode nos trazer essas memórias. Um outro aspecto das memórias são a percepção de que o passado pode se repetir, né? A gente tem medo da repetição do passado. Muitas vezes o passado se repete porque o desejo vai querer se repetir em determinadas situações que ele teve prazer e ele vai buscar de novo essa satisfação. Então a gente pode repetir mesmo o passado, fazendo os mesmos enganos, os mesmos erros. Muitas vezes a gente se deixa ser enganado por nosso desejo e repetimos os erros passados ou vivências dolorosas porque não compreendemos aquilo que vivemos e não elaboramos, não fechamos, e então ele retorna de uma forma muitas vezes inconsciente, e quando vemos estamos presos num loop do tempo, revivendo os mesmos problemas que vivemos outrora. Depois eu falo que o passado ele pode ser reconhecido às vezes com marcas que ficaram de momentos vividos difíceis. Então, às vezes, nós
temos em nós traumas guardados, que a gente fica com medo deles se repetirem quando se aproxima de cenas parecidas. E existe o estresse pós-traumático, que é justamente isso, né? A gente ter medo de viver, de repetir o passado, né? E às vezes situações que, né, até nem são tão parecidas e tão iguais, mas a gente acha que vai reviver de novo, então a gente fica com medo, a gente entra numa dor que já viveu, a gente traz essa memória involuntária e começa a sofrer, né? Os traumas precisam ser elaborados, precisam ser tratados, precisam ser enfrentados. E a terapia é um lugar para esse enfrentamento, essa superação. E quando uma pessoa ela busca ajuda terapêutica e ela encara esses traumas, há uma possibilidade muito grande de superação. Então, o passado como trauma, né? O passado também como vividos que deixou um estilo em mim. Os acontecimentos do passado podem deixar gestos, comportamentos, atitudes, um estilo de ser no mundo, de estar no mundo, devido a esses acontecimentos passados. E às vezes alguns estilos, alguns comportamentos que eu desenvolvi nesses vividos podem ser prejudicial a mim e que eu preciso revisitá-los, entendê-los como foram construídos, para que eu possa superá-los ou fazer novas mudanças, né? Mudanças de segunda ordem, como nós falamos na abordagem sistêmica. O passado como uma história que pode ser ressignificada e pode ser feita uma nova narrativa. Nós precisamos contar nossas histórias dos nossos vividos. E muitas vezes, quando contamos essa história, contamos a partir de um olhar que pode ser derrotista, que pode ser pessimista, que pode ser também vitimista, né? Que pode ser um olhar de alguém que se sente na passividade, sofrendo só ações do seu ambiente, né? E não se coloca numa posição de decisão, né? Numa posição de você está no lugar, você está no volante, você está no lugar do volante, você dirige, né? Você realmente é uma pessoa diretiva, dirige sua vida. Então, quando você define que você pode ressignificar o seu passado e contar uma nova história, uma narrativa produtiva, vendo como você superou o que passou, vendo como você foi grandioso em enfrentar e como você aprendeu com aquela história, com aquele vivido, e que conhecimentos e que aprendizagens ele deixou em você, você pode então evoluir muito. Então, o nosso tema de hoje, né, que é sobre a influência do passado em nossas vidas, eu digo que ele tem uma grande influência porque ele nos formatou, mas nós não estamos presos nele. Eu digo o seguinte sempre nas minhas conversas aqui: você sempre precisa pensar assim: o passado já passou. É o primeiro ponto. O segundo ponto: o que eu aprendi com ele? O que aprendizado que ele trouxe para mim? Que aprendizagem ele trouxe para mim? E nunca mais vai acontecer aquilo que me fez sofrer ou aquela situação que me deixou numa dor, num constrangimento, num sofrimento. Então, eu estou aqui com esse vídeo dizendo para você que o passado pode ser revisitado com uma nova perspectiva de ressignificações e de aprendizagem. Mas, para muitos de nós, o passado é trauma, é sofrimento, é repetição de dores. Então, eu preciso, às vezes, ir procurar uma ajuda psicoterapêutica para olhar para esse passado e fechar as gestaltes abertas, né, os acontecimentos inacabados, a buscar uma nova compreensão e uma nova narrativa do meu passado que seja para mim uma história de vitória e uma ressignificação positiva onde eu vou conseguir uma superação dessa história, desse vivido.
Deixe seus comentários aqui no nosso YouTube. Aperte no sininho, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela participação, por assistir até o fim a esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.